Como evitar que um único proprietário monopolize um recurso no mundo todo? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 2021, a falta de fertilizantes tem gerado problemas para o agronegócio. E lógico, isso vai acabar gerando problemas para todos nós mais adiante com a comida mais cara. Isso é algo significativo principalmente no Brasil, que é um grande produtor de alimentos e, por conseguinte, um grande importador de fertilizantes e herbicidas. De fato, a falta de herbicidas como o glifosato é mais séria neste momento que a de fertilizantes em si, mas ambos são insumos que agricultores têm tido dificuldade para comprar. O grande problema é que tais insumos são necessários em determinado período específico do ciclo de plantação e colheita. Se não houver tais insumos no tempo correto, corre-se o risco de perder a janela ideal de plantação e assim uma safra inteira. Mais uma vez, todos sabemos a origem dos problemas de disrupção da cadeia de produção. Durante a pandemia, vários investimentos foram parados, expansões e manutenções postergadas, porque ninguém sabia o quanto tempo a economia iria levar para voltar ao normal. Com a economia voltando tão rápido, a coisa desandou, pegou todo mundo de surpresa. Espera-se que apenas em 2023 esteja normalizado o suprimento desses insumos no mundo todo, e possivelmente com um custo mais alto. Mas afinal, por que fertilizantes são tão importantes? A Terra não está ali? Por que eles são necessários afinal? E o que isso tem a ver com o monopólio de um recurso no mundo todo? Bem, desde o momento em que os seres humanos deixaram a vida nômade e passaram a cultivar a terra, o aprendizado do que hoje chamamos de agricultura tem sido constante. Logo que descobriram a agricultura, os humanos perceberam que as plantas costumam crescer muito mais rápido e com muito mais força em regiões que têm esterco, restos de fezes de animais. Mas o aprendizado inclui várias tentativas e soluções locais. É conhecida a história dos primeiros colonos ingleses na América do Norte, onde hoje chamamos de Estados Unidos, que foram salvos da fome quando os índios locais ensinaram que o plantio naquelas terras requeria o uso de carcaças de peixe como fertilizante. Mais adiante, o uso de ossos como fertilizantes cresceu muito no mundo todo, a ponto de haver um comércio internacional de carcaças e ossos para uso como fertilizante. Nessa época também, agricultores da região do Peru descobriram que o excremento de morcegos em determinadas cavernas, excrementos que se acumulavam ali há milênios e eram chamados pelos locais de guano, aumentavam incrivelmente a produção de terrenos onde eram usados. O guano criou um furor expansionista nos Estados Unidos que acabou tomando posse de dezenas de ilhas no Pacífico com o único intuito de explorar o guano como fertilizante. O mundo todo usou por muito tempo esse insumo. Mas foi só no século XIX que um cientista, o alemão Justus von Liebig, elaborou a chamada teoria dos nutrientes minerais, que deu origem a todo o desenvolvimento moderno dos fertilizantes. Ele apontou que as plantas precisam de 3 minerais para se desenvolver em todo o seu potencial: nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, da sigla da tabela periódica desses elementos. As plantas retiram esses elementos da terra enquanto crescem e, portanto, esses elementos precisam ser repostos para manter a área cultivável e com bons resultados. Liebig é conhecido como o pai da indústria de fertilizantes. Todas essas tentativas passadas, desde o esterco de boi até o guano de morcegos, eram soluções naturais para fornecer esses elementos, o N, o P e o K. Mas agora que se sabia que esses elementos são a base da coisa, havia possibilidade de aceleração desse ritmo, da exploração direta desses elementos. Pode-se obtê-los diretamente de minas ou locais onde sejam particularmente abundantes, e com isso o mundo todo foi inundado com fertilizantes baratos que tornaram muitas terras que antes eram totalmente não cultiváveis em terras ótimas para serem usadas. O Cerrado brasileiro foi uma dessas regiões. O uso de fertilizantes e correções de pH do solo, com a soja modificada geneticamente para o clima do Planalto Central, que gerou a potência alimentar que o Brasil é hoje. Pode parecer estranho, mas até o início do século XX, o Brasil era importador de comida. Apesar da nossa área enorme, muito era terra totalmente imprópria para a agricultura devido à falta de nutrientes e acidez do solo.
particularmente a área do Planalto Central. Isso sem contar que a geografia do Sudeste, cheia de morros e elevações, impede uma agricultura de escala, o Norte está totalmente tomado pela floresta, o Nordeste tem um clima muito árido, no final das contas sobrava relativamente pouca terra cultivável no Brasil até o Planalto Central se tornar cultivável. Essa revolução aconteceu, na verdade, no mundo todo. Todos os países passaram a produzir muito mais e a população como um todo subiu muito. Ao mesmo tempo, também aumentou a saúde e expectativa de vida da população. O problema é que, para produzir os fertilizantes mais usados, são necessários aqueles 3 elementos: nitrogênio, fósforo e potássio. Lógico, e são necessárias grandes reservas com baixo custo de exploração, para o produto final ter um preço adequado. Nitrogênio não é crítico, ele tipicamente é extraído da ureia ou da amônia em plantas especiais, mas é abundante no mundo todo, não é o problema. O potássio, por outro lado, é extremamente raro. Existem pouquíssimas reservas viáveis no mundo todo, sendo as principais nos Estados Unidos, Canadá e China. A exploração, algumas vezes, envolve piscinas para evaporação natural, muito parecida com a produção do sal de cozinha. O potássio é muito parecido quimicamente com o sódio, e isso torna a forma de exploração similar em alguns lugares. Aqui no Brasil, as principais minas, porém, são subterrâneas. E o potássio é separado por flotação, não por evaporação. Veja, os Estados Unidos, o Canadá e a China são os principais países, mas não é que não existam outras minas e reservas no mundo. Aqui no Brasil, as principais reservas estão em Minas Gerais e no Sergipe, mas o custo é muito maior de produção aqui. A produção brasileira de potássio é muito menor do que a necessária. O Brasil importa 96,5% do potássio que precisa para fertilizantes. Existem grandes reservas no Amazonas também, mas a exploração dessas reservas pode comprometer a questão ambiental e, além disso, seria também uma exploração cara. Então, o Brasil segue como o maior importador de potássio do mundo. Mas se você achou que o potássio era o problema, espere até ouvir falar do fósforo. A China é o segundo maior produtor de fósforo do mundo. Produz cerca de 5% do fósforo total do mundo todo. Todos os demais países produzem menos de 5%. As maiores reservas no Brasil estão no Mato Grosso, mas são muito pequenas. O Brasil, como aliás no resto do mundo todo, com exceção de um único país, são importadores de fósforo. Um único país produz 72% do fósforo do mundo todo e tem 50% de todas as reservas conhecidas mundiais. O Marrocos é líder absoluto, incontestável, devido à facilidade de exploração do seu fosfato, que já se apresenta na forma de uma areia fina com concentração muito alta de fósforo na superfície. O fosfato no mundo todo tem concentrações menores e fica em restos de bacias sedimentares que eram, no passado, fundo de oceanos. No Marrocos também é isso, mas esses depósitos, por questão de movimentação da terra, estão na superfície. Basta carregar o fosfato em esteiras enormes transportadoras, que podem ser vistas até do espaço, e colocar nos navios. O resto do mundo tem que cavar grandes minas para extrair o mineral, tornando economicamente inviável. Porém, é preciso deixar claro que a falta de fertilizantes atuais não é reflexo ainda do final das reservas desses minerais. Estima-se que as reservas do Marrocos durem ainda pelo menos mais 100 anos, no mínimo, mesmo na pior hipótese de aumento de consumo prevista. Mas, é lógico, sendo um recurso não renovável, certamente um dia irá acabar. Sobre isso, é interessante ver a argumentação que algumas pessoas fazem contra o anarcocapitalismo, que vai na seguinte linha: ah, mas e se uma pessoa for dona de todos os recursos do tipo X? Ela vai poder cobrar o quanto quiser e as outras pessoas terão que pagar, e isso é um absurdo. Precisamos de um governo para evitar isso. Como vemos nesse caso, esse argumento é completamente idiota, porque o governo do Marrocos já é dono, na prática, de todo o fósforo do mundo. E qual o governo que vai resolver se um governo quiser impor as restrições ao mineral? Bem, fazendo a pergunta de outra forma, por que o Marrocos não cobra os olhos da cara pelo fosfato, uma vez que ele produz o máximo? Vendo uma situação similar, tem muita gente aqui no Brasil que bate no peito e fala: não, o Brasil tem as maiores reservas de nióbio, as maiores minas, produzimos 90% do nióbio do mundo, mas vendemos muito barato, devemos cobrar 6 trilhões de dólares por grama de nióbio para enriquecer o Brasil. Essa lorota é particularmente ruim porque quem fala isso fala como se tivesse algum direito ao nióbio. Veja, se o nióbio não está na sua propriedade, você não tem direito algum a ele, e se o governo for expropriar
esvaziar a propriedade do dono atual vai ser para enriquecer políticos e funcionários públicos. Não, você nunca vai ganhar nada com o nióbio do Brasil, a menos que você seja uma das poucas pessoas que é dona de terra onde tem nióbio. A função do governo sempre é só roubar a população, ele não vai te dar nada do lucro dele com o nióbio, não. Você nunca vai ver nem um centavo disso. A resposta pela qual o Brasil não cobra mais pelo nióbio, nem o Marrocos cobra mais pelo fosfato, é o mercado. Porque em ambos os casos, se cobrarem mais, irá tornar viáveis minas em outros locais. Veja, tem nióbio num monte de lugar, como tem fosfato em um monte de lugar. A produção é concentrada no Marrocos, no caso do fosfato, e do Brasil, no caso do nióbio, exatamente porque são os lugares mais baratos. Se eles aumentarem o preço, isso vai tornar economicamente viáveis outras reservas em outros países. Você vai estar entregando o mercado de graça para a concorrência. Portanto, é ilusão achar que um Estado resolveria a situação de um único proprietário ser dono de todo recurso do tipo X no planeta. Primeiro, porque Estados agem exatamente como se fossem proprietários desses recursos em vários casos. Eles não te protegem do problema, eles são o problema. Segundo, porque o mercado já garante que mesmo um Estado nessa situação não consegue aumentar preços loucamente ou impedir competidores do mundo. E não se preocupe com a falta de fertilizantes. O que houve foi uma disrupção da cadeia de suprimentos devido à pandemia. Fica em casa, a economia a gente vê depois, lembra? Então, um monte de gente levou isso a sério e agora estamos todos pagando o preço econômico disso. Mas em breve o mundo volta ao normal. E quando acabarem as reservas do Marrocos, bem, os preços vão subir um pouco, o que vai viabilizar minas de fosfato em outros lugares. E pronto, sem estresse. Havendo livre mercado, tudo se ajusta. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Von Retriever, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!